Gente, boa noite a todos. Com muito prazer que hoje nós vamos falar de um tema super atual. O tema foi escolhido pelo Wilson, né? É um tema bem interessante, que a gente sai um pouco do assunto técnico, né? Que também é muito interessante, mas a gente sai um pouquinho do assunto técnico médico para a gente falar um pouco de coisas bastante atuais e que estão no nosso dia a dia, que é o uso da mídia social pela classe médica, né? O convidado para falar para a gente hoje aqui é o nosso amigo já, do Rafael Garioli, que é advogado, especialista em direito médico e Data Protection Officer. Rafael, bem-vindo, fique à vontade. Agradeço a todos, bastante doutores chegaram aí, doutora Taina, doutor Moacir também. Agradecer a presença de todos, passar para a gente poder conversar sobre esse assunto tão quente que está permeando todo o direito médico. Vamos fazer um teste aqui, passando. Bom, como diz minha avó, quem chega se apresenta, né? Então, eu sou Rafael Garioli, sou advogado, fui promotor de justiça por mais de uma década também, mas eu queria mostrar essa qualificação para dizer sobre a pós-graduação que eu estou fazendo no Einstein, sobre governança, ética e compliance, que, como eu já conversei com o Wilson Júnior também, a Unimed bem sabe da importância da governança, né, do ESG, né, Environment, Social e Governança, e Governance, que é uma importância muito grande, especial em saúde mesmo, esse novo crescimento de área. E também, para mencionar, pessoal, que eu faço mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local na EMESCAM. Eu quis sempre romper essa bolha do direito e entrar em contato com profissionais de outra área, e lá a minha linha de pesquisa é justamente sobre a formação educacional dos médicos. Tive o prazer também de idealizar e cumprir como estagiário docente uma matéria de Direito e Saúde na EMESCAM, na enfermagem, e queremos expandir para outras faculdades também e até mesmo para o curso de medicina da EMESCAM. Foi bem proveitoso, bem legal essa experiência. Então, pessoal, olha, eu separei para essa nossa noite, esse finalzinho de noite, 66 slides, mas vai passar rapidinho, para a gente poder conversar sobre o uso da rede social por médicos. Não tem tom professoral, podem ficar à vontade para abrir o microfone e para a gente poder conversar, fazer perguntas, eu paro aqui para a gente poder bater papo. São esses os 5 tópicos que nós vamos abordar. Primeiramente, sobre a introdução. Importante citar o aumento da judicialização da saúde. Tenho certeza que os senhores bem sabem disso, mas nós da área jurídica é um fenômeno que vem sendo estudado com muita seriedade, porque esse dado é extraído direto do site do Conselho Nacional de Justiça, uma ferramenta criada ano passado, que dia após dia é atualizado com o número de ações em saúde. No gráfico de cima são demandas da saúde pública e no gráfico de baixo da saúde suplementar. Você vê que em 3 anos saiu de 135 mil ações para 164 mil ações tramitando no Poder Judiciário sobre plano de saúde. Especificamente sobre erro médico, pessoal, tem esse dado também no Conselho Nacional de Justiça, que entre o ano de 2015 e 2021, houve um aumento de 5 mil ações, mais de 5 mil só sobre erro médico, um aumento de 50% de ações sobre essa matéria também. E, como não poderia deixar de ser, uma das vertentes que está sendo examinada é justamente a publicidade irregular médica nas redes sociais. Essa matéria do site Tribuna, ela é agora de março de 2023, intitulada, né, Médicos do Espírito Santo são denunciados por vídeos e fotos na internet. Na esquerda mostra o número de sindicâncias abertos sobre publicidade médica, especificamente, e abaixo, o passo seguinte das sindicâncias no CRM, que são os processos, os PEPs instaurados sobre publicidade médica também. O então presidente falou, nos casos de publicidade médica, a maioria dos processos se dá por pequenas inadequações, que são muito fáceis de resolver. A publicização, por exemplo, da especialidade médica sem o RQE. Nós vamos conversar sobre isso. Cards, vídeos, outdoor e outras peças publicitárias precisam conter o número do CRM e do RQE. Depois da ausência de RQE, o problema mais frequente é a publicação do antes e depois. Também vamos conversar sobre isso. Opa. E o presidente da Associação Médica do Espírito Santo finaliza dizendo: podemos não concordar com as regras e achá-las desatuais, colocando os médicos em desvantagem em relação às outras profissões.
Mas o caminho não é o cumprimento das resoluções, e sim uma ampla discussão nacional para modernizar leis e inserir de forma competitiva o médico nesse nicho de marketing, sem ferir a ética médica. Pessoal, aqui eu já faço uma parte para dizer, para vocês não ficarem bravos comigo, que eu sou apenas um mensageiro. Não sou eu que estou criando essas regras, que vocês vão ver que são muitas, estou apenas passando para vocês e todo lado de vocês aqui. Eu trabalho especificamente com defesa de médicos, né? Não de pacientes contra médicos. Um outro caso também noticiado, esse da Bahia, que é a publicidade médica, é o assunto que liderou o ranking das sindicâncias em tramitação no CREMEB em 2022. Em segundo lugar só, ficou o erro médico e depois a perícia médica. Para vocês verem, na Bahia, a publicidade médica é o principal assunto gerando sindicâncias. Mas aí vocês podem pensar, quem vai querer me denunciar? Como que eu vou ser denunciado? Quem vai querer entrar nessa briga de toda? Começa pelos próprios colegas, né? Coloquei entre aspas, que são, na verdade, os concorrentes que podem fazer essa representação. E para fazer essa representação, basta fazer um formulário online no site do CRM, tem que se identificar, mas é feito diretamente lá de uma forma bem simples. Noticia-se também que o público em geral estão fazendo essas denúncias no CRM, os próprios pacientes insatisfeitos e também a CODAMI. Naquele questionário prévio que eu mandei para os senhores, me passou essa ideia, posso estar errado, que os senhores não teriam conhecimento sobre a CODAMI. Mas a CODAMI, ela é bem atuante, ela faz parte do CRM e ela tem essas atribuições destacadas. A principal, eu começo pela última, que é rastrear anúncios divulgados em qualquer mídia, inclusive na internet, adotando as medidas cabíveis. Ou seja, a CODAMI fica procurando na internet irregularidades para ela mesma instaurar de ofício, ou seja, não precisa ninguém representar. A própria CODAMI faz isso. Mas ela também tem uma outra função, que é responder consultas ao CRM. Ou seja, qualquer médico, qualquer instituição de saúde pode fazer pedidos de esclarecimentos à CODAMI sobre irregularidade de sua publicidade e ela vai explicar, vai emitir um parecer sobre a regularidade ou irregularidade. A CODAMI também convoca os médicos para esclarecimentos e propõe ela mesma a instauração de sindicância, caso haja, nos casos de inequívoco, potencial de infração ao Código de Ética. E os senhores bem sabem, mas eu tenho que falar dessa parte, embora seja desconfortável, né? Eu chamo de começar pelo fim, Bruno, que é chamar atenção para as consequências disso, né? Existe a tríplice responsabilização, primeiro a ética profissional, através dessas sanções que a gente bem conhece, e eu trago exemplos práticos disso para vocês. Olha só, esse caso do Amazonas, ele é do ano de 2017, é um caso extremo, sem dúvida, mas eu tenho que demonstrar que isso vem acontecendo. O CFM consolidou a cassação do exercício profissional do médico. Olha só, é vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos e anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em programas de rádio, televisão, cinema e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas ou outras publicações leigas, ou seja, bem amplo o aspecto, né? É vedado ao médico divulgar informações sobre o assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico, manutenção da pena de cassação do exercício profissional. Como eu disse, é um caso extremo, mas ele não é raro. Olha esse caso de 2020. Aqui, o CREMEC, ele cassou o registro do profissional, o profissional entrou na justiça para que a justiça anulasse e a justiça manteve a cassação dele também. Eu destaco lá embaixo. O artigo 75, então, 75 do Código de Ética Médica, proíbe que o médico faça referência a casos clínicos identificáveis ou exiba imagem de pacientes e anúncios profissionais, mesmo que o uso da imagem tenha sido autorizado pelo paciente. Repito a manchete: justiça mantém decisão do CFM e do CREMEC contra médico que violava preceitos médicos. Logo no primeiro parágrafo fala pela cassação desse médico. Coloquei o nome dele aqui porque isso é uma matéria pública de fácil acesso através do Google. Matéria de 2021. No mesmo sentido, o TRF3 confirmou a cassação de registro médico por infração ao Código de Ética. Lá embaixo, no terceiro parágrafo, segundo o PAD, o profissional participou de matéria intitulada Turbine o seu DRE. Acredito que seja essa a expressão, né?
em francês. Gluteoplastia de aumento, publicado em revista Plástica e Beleza, que notoriamente se utiliza de assuntos médicos ligados à promoção da beleza corporal das pessoas de maneira sensacionalista, com falsas promessas de resultado. O PAD reconheceu como de autoria do médico a frase: a gordura do próprio paciente, obtida através de lipoescultura, seria o material ideal para uma boa parte das correções. A informação estaria de desacordo com resoluções do SFM e do CREMESP, né, de São Paulo, que tratam da divulgação de assuntos médicos. Então, repito, doutores, que o TRF, ou seja, a Justiça, confirmou a cassação pelo Conselho Regional de São Paulo por causa de publicidade médica inadequada. Aqui, a gente já entra na segunda forma de responsabilização das três, né? A primeira ético, a segunda civil. O que aconteceu? Esse caso é do STJ, foi julgado no ano de 2019, e houve uma falsa promessa de cura da psoríase. Na ementa, nesse escrito do acordo, consta que, além dessa demanda civil indenizatória, estava em curso também uma demanda, uma ação de natureza penal e ético-profissional. Esse médico foi condenado no valor de R$50 mil. O caso em si, ele é de 2001. Eu utilizei a tabela do tribunal para atualizar e deu quase R$100 mil de indenização nesse caso. Só esse caso, só essa publicidade, R$100 mil. Além dessas indenizações particulares, né, o paciente contra o médico, também se noticia aqui do Espírito Santo, né, de Nova Venécia, danos morais coletivos, ou seja, é aquele dinheiro que vai para o Fundo de Direitos Difusos, não especificamente para o paciente lesionado. E mesmo que não haja ninguém que tenha reclamado, o Ministério Público instaurou esse procedimento e a Justiça determinou R$20 mil cada médico tem que pagar, porque eles estavam se utilizando do título de médico especialista em dermatologia nos meios de publicidade, sem possuírem tal qualificação. Além desses R$20 mil, que realço têm que ser sempre atualizados, eles têm que também fazer a contrapropaganda, ou seja, pagar em jornais locais, dizendo que eles foram condenados por isso. A gente bem sabe que esse valor de R$20 mil chega a ficar pequeno perto do dano à reputação e à imagem dos profissionais envolvidos nisso. Por fim, também, pessoal, é cabível, assim, em abstrato... Opa, doutor Moacir. É cabível em abstrato também a responsabilização até mesmo penal. No caso, o exercício legal da medicina, 282 do CP, do Código Penal, que fala exercer a profissão de médico excedendo-lhe os limites. Também é possível estelionato e até mesmo crimes contra o registro de medicamentos. Espero não ter chocado vocês nessa dessa noite de segunda-feira, depois já cansados do trabalho, mas eu tinha que começar falando sobre essas consequências que vêm ocorrendo reiteradamente para poder chamar a atenção de vocês que o assunto realmente é sério. Como eu digo, você tem que ver qual que é o apetite de risco que você quer no seu trabalho. Se você aceitasse, não, eu aceito essas condenações, porque eu vou conseguir muito mais dinheiro através da publicidade do que pagar essas condenações. Fica a seu critério, as penalidades são severas, a gente vê, você tem que ver o apetite de risco que você tem que enfrentar, que você aceita enfrentar, e cada vez vem crescendo mais, é uma escolha do profissional, desde que bem orientado. Mas vocês perguntam assim, qual que é a visão, em geral, do Conselho Federal de Medicina sobre a publicidade médica? Para que serve a publicidade médica na visão do Conselho Federal de Medicina? Olha só essa disposição do Código de Ética Médica, né, que inclusive tem um capítulo específico sobre isso, tamanha atenção. É vedado ao médico permitir sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. Ou seja, para o CFM, a publicidade médica ela é tão somente para esclarecimento e educação, não é para captar cliente, não é para captar paciente. Também no Código de Ética do Estudante de Medicina, o CFM teve essa preocupação de registrar que é vedado, proibido, né, o estudante de medicina, divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Então, isso é uma interpretação minha, através dos estudos da jurisprudência e dos códigos e das resoluções de normatização em geral do CFM, que são 4
as principais vertentes ou vetores de proibição das publicidades tidas como inadequadas. Busca o CFM evitar a mercantilização da medicina. Vocês, médicos, convivem num limbo muito grande entre o negócio e a cura do ser humano. É algo que a gente, na advocacia, não enfrenta, essa dicotomia, mas eu vejo que vocês enfrentam muito e vocês acabam sendo muito penalizados por isso, como, por exemplo, quando o paciente demanda os médicos, tem em favor do paciente o Código de Defesa do Consumidor, com a principal característica de inversão do ônus da prova. Ou seja, não é o paciente que tem que provar que o médico errou, é o médico que tem que se defender provando que ele não errou. Isso pode parecer apenas troca de palavras, algum preciosismo, mas não é. Juridicamente, isso é muito importante saber o ônus da prova, quem tem que provar. E contra os médicos, tem o Código de Defesa do Consumidor. Já contra os advogados, não. Se aplica o ônus normal da prova. Devido a essa dicotomia, essa aproximação que tem da medicina. E também o código, o CFM, ele busca proibir o conteúdo inverídico. Aqui eu não vejo maiores dificuldades, né? Realmente, se é inverídico, tem que ser vetado. E entram nas duas partes mais problemáticas, que nós vamos ver a seguir, que é o combate ao sensacionalismo e à autopromoção. Mas aí vocês perguntam, o que é sensacionalismo do CFM? Na própria resolução 1974 de 2011, no artigo 9º, parágrafo 2º, ele explica que o sensacionalismo, por exemplo, é a divulgação publicitária feita de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua. Também é considerado sensacionalismo a utilização da mídia para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. Também a adulteração de dados estatísticos, a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico, a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade, e a que eu destaco aqui para os senhores, que é usar de forma abusiva, enganosa ou até mesmo sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultado. Promessa de resultado em publicidade médica é expressamente vedada. É uma parte muito sensível que tem gerado muitas complicações. Ainda mais destacado, penso eu, e se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade, isso é vedado a autopromoção pelos médicos. Ou seja, é vedado ao médico, através de publicidade, querer angariar clientela, fazer concorrência desleal, ok, pleitear a exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos, proibido, pessoal, auferir lucros de qualquer espécie, também proibido, e olhem só, é proibido para o CFM permitir a divulgação de endereço e telefone de consultório, clínica ou serviço. Repito, pessoal, não ataque o mensageiro, não fiquem bravos comigo. Isso está na resolução. Aí vocês podem se perguntar também, tá, mas o que é publicidade médica? Qual que é a abrangência? Inclui o quê? A resolução, ela fala que toda comunicação ao público, qualquer meio de divulgação de atividade profissional, de iniciativa, participação ou anuência do médico. Ou seja, pessoal, o CFM entende que a publicidade médica, ela engloba tanto mídias sociais, que ela especifica, né, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares, como também, e isso está expresso na resolução, que é considerada publicidade médica, e assim deve obedecer tudo isso que a gente está conversando, a papelaria médica, atestado, aviso de cirurgia, formulário de prescrição, guia de internação hospitalar, resumo de alta hospitalar, solicitação de procedimento, termo de consentimento, tudo isso para o CFM é considerado forma de publicidade médica, que assim deve respeitar tudo isso que a gente está conversando. Outros exemplos práticos que não estão na resolução, mas que vira e mexe acontece. TV dentro da clínica, passando antes e depois. Não pode. Ou mesmo um book que o médico entrega para os pacientes, mostrando antes e depois. Também não pode, já teve decisão contrária a isso. Como estamos até aqui? Bruno, ok? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Vamos deixar para as discussões para o final, que geralmente Perfeito. muitas dúvidas, a gente pode ter uma discussão bem legal. Perfeito, perfeito.
Vamos agora para o ponto 2, então, que é o que a propaganda médica deve conter. Ou seja, no Instagram de vocês, no outdoor, tem que ter isso aqui que nós vamos conversar agora. É obrigatório constar lá. E eu falo para os senhores, pelo que eu ando olhando, muitos Instagrams não têm isso que é exigido. Se você se identifica como médico, seu Instagram pode estar fechado. Se a Codame ou algum paciente ou alguém da população em geral tiver acesso, printar e mandar, mesmo com o Instagram fechado, mas se tiver identificado como médico passível de sofrer punições. Então, o que deve constar? O nome completo do médico, o CRM com o estado, a especialidade ou área de atuação, quando registrado no CRM, e o RQE, quando anunciar a especialidade. Se for um estabelecimento de saúde, o nome do diretor técnico e o seu registro no CRM. Endereço telefone. Como nós já conversamos, isso está expresso na resolução. Não poderá, se for em uma relação com a imprensa, participação em eventos e matéria jornalística. Em outro trecho dessa resolução consta: na internet, as redes sociais também não devem ser utilizadas para angariar clientela, de modo que divulgar o endereço ou telefone por meio desses instrumentos não é uma atitude permitida. Aqui, pessoal, exemplos que constam da própria resolução, como deve ser. Eu quero contratar um BuzzDoor. Tem problema? Não tem problema, desde que siga essas orientações de tudo que deve constar. Quero contratar um outdoor. Tem problema? Também não tem problema, desde que faça essas especificações. Esses exemplos estão na própria resolução. Nesse caso, é público, mas dá para entender e adaptá-lo também para a seara particular. Então, pessoal, nós já vimos a introdução, dados sobre judicialização, o aumento, as punições que vêm sendo severas, o que deve conter na publicidade médica, assim, obrigatoriamente deve conter. E agora, para dar uma pequena dinâmica, né, nessa noite de segunda-feira, que está todo mundo cansado, fiz em forma de perguntas e respostas, e eu soube que o Dr. Wilson Júnior vai premiar quem mais acertar com a garrafa de vinho. A primeira, clássica pergunta: tenho pós-graduação, posso me anunciar como especialista? Não, não pode. O CFM entende que a pós-graduação tem apenas efeito acadêmico-pedagógico. Somente podem se anunciar especialistas os detentores de títulos concedidos pela residência médica, credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Também o artigo 114 do Código de Ética Médica fala que é proibido anunciar títulos científicos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no CRM. E também a resolução fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que em instituições oficiais ou por essas credenciadas, exceto quando estiver relacionada à especialidade e área de atuação registrada no CRM. Acontecem bastante, e talvez isso possa acabar confundindo os médicos, publicação de decisões judiciais que derrubam esses dispositivos. Teve uma bem recente nessa ação civil pública, que foi noticiada agora em março, se não me engano foi noticiado em fevereiro, que conseguiu em primeiro grau, mas o TRF1, como vem sendo de costume, derruba a decisão do juiz de primeiro grau e mantém essa vedação de anúncio de apenas pós-graduação. Algo que eu chamo a atenção também, o caso do médico generalista que somente publica sobre uma área específica da medicina. Pode isso? Tem que ter cuidado, porque a resolução fala: é vedado ao médico anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com divulgação de especialidade. Ou seja, geraria confusão, então é vedado. E qual o número máximo de especialidades que podem ser divulgadas, doutores? Apenas 2. Mesmo que tenha mais de 3 RQE, 4 RQE, não pode. Somente 2 é o que está na lei. Interessante que no próprio sistema de perguntas e respostas da resolução tem esse caso. Olha só, sou cardiologista e fiz um mestrado em psiquiatria.
Posso fazer referência a esse título no material de meu consultório de cardiologia, cartões de visita e em outras peças de publicidade e papelaria? Não, segundo o CFM, não. A resolução impede associar títulos acadêmicos à sua especialidade médica quando não são da mesma área. O CFM entende que o anúncio desse título confunde o paciente. Esse tipo de anúncio induz o paciente a crer, por exemplo, que o mestrado torna o profissional um psiquiatra ou cardiologista mais habilitado, o que não é verdade. De qualquer modo, você pode anunciar todos os títulos que possui relacionados à sua especialidade. Eles só precisam ser previamente registrados no CRM. Essa é uma questão que sempre volta, né, da pós-graduação, então eu espero ter abordado e elucidado as principais questões para os senhores. Essa é a mais atual que eu trouxe, né? Os pessoas já devem saber, mas não custa reforçar. Posso postar incentivando o uso de terapias androgênicas com finalidades estéticas? A resolução agora do começo do ano vetou. São vedados no exercício da medicina por serem destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao seu benefício e segurança, o uso e a divulgação dos seguintes procedimentos: realização de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular e fazendo apologia a possíveis benefícios de terapia androgênicas com finalidades estéticas, de ganho de massa muscular ou de melhora de performance esportiva. Então, doutores, foi expressamente vedado agora no começo do ano. Começa-se a noticiar de ações que teriam derrubado, mas até agora nada consagrado. Está mantida essa proibição. E agora a parte mais problemática, sem dúvida. Posso postar o antes e depois? A resposta é muito clara, não. Mas antes, isso aqui eu compartilho de uma palestra que eu vi do Marcelo Ono, cirurgião plástico, que ele é um grande defensor do antes e depois. Ele fala, primeiro, que a proibição do antes e depois para os médicos gera vantagem competitiva de profissionais não médicos, onde não há essa vedação, como, por exemplo, a odonto. A proibição do antes e depois acaba gerando um mercado negro. Ele até citou um caso muito interessante em que ele recebia mensagens anunciando para ele a possibilidade. A pessoa tem um Instagram fechado ou um WhatsApp também, um grupo fechado, em que essa pessoa, que não é médico, ela coloca antes e depois de vários e vários médicos. Para isso, ela tem uma clientela grande, pessoas são interessadas nisso para escolher o médico. Para isso, essa pessoa vira para o médico e fala: quero 10% da consulta e 15% do procedimento. E eu divulgo antes e depois, sem qualquer link seu, apenas vou divulgar o seu nome no privado para essas pessoas que se interessarem. Então, essa vedação, segundo ele, acabaria gerando um mercado negro, que o mercado sempre se adapta. Para ele, a possibilidade de antes e depois ajuda a diminuir expectativas irreais e aumenta competitividade no mercado internacional. Poderia o Brasil estar liderando, pelo menos em cirurgia plástica, mas, segundo ele, não consegue, porque você não tem como provar antes e depois. Isso também gera um isolamento científico relativo, porque se você descobrir uma técnica ou alguma coisa específica, você tem que publicar, e um prazo para publicação de 1 ano, você acaba perdendo a temporariedade daquela nova prática. Sendo que você divulga um antes e depois, você coloca os seus pares para examinar rapidamente, quase que imediato. Isso, segundo ele, também geraria uma rivalidade, denuncismo dentro da própria classe dos médicos, geraria estagnação e retrocesso, acomodação em alguns médicos, porque eles não teriam que prestar contas públicas, segundo ele, repito, do antes e depois. O antes e depois o paciente quer ver, é uma necessidade, e ele deixa para o próprio mercado combater os maus profissionais através de antes e depois ruins. Opa! Carlos Roberto Valiati. Fechou. Vamos deixar as perguntas para o fim, tá? Vamos lá. Isso, agora meu microfone voltou aqui. Então, pessoal, o antes e depois, ele está expressamente vedado, tanto no Código de Ética Médica, quanto na Resolução 1974 de 2011. Olha só, é vedado ao médico
Talvez seja um pouquinho chato para vocês eu ter que ler isso aqui, mas as expressões no direito, elas são muito importantes para a gente ver como estão escritas. É vedado fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, e destaco essa parte, doutores, mesmo com autorização do paciente. Não interessa para o CFM se o paciente deu essa autorização. É proibido expor o paciente se ele for identificado dessa forma. E continua na resolução. É proibido ao médico expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado, ainda que com autorização expressa do mesmo. Ressalvado o artigo 10. O que é o artigo 10? É trabalhos e eventos científicos, né, que não entra muito na publicidade de nosso interesse. E também expressamente citado, ó, é proibido ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos. Só um minutinho. Mas eu quero divulgar só ali onde eu fiz a cirurgia, só a boca, só o nariz, só o abdômen. Olhem só o que fala. É vedado ao médico garantir, prometer ou até mesmo insinuar bons resultados do tratamento. Então, haveria uma vedação também, essa própria divulgação, mesmo que o paciente não seja sequer identificável. E também, pessoal, é vedada as famosas selfies. É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, selfie, imagens e ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Muita coisa, né, pessoal? Muita coisa. E o CFM vai além. Olha só. Se o paciente me elogiou na rede social, e eu não tenho nada a ver com isso, eu posso repostar esse elogio que ele fez a mim? Depende. Olha só como está escrito. A publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado e ou sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou mesmo de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelo CRM. Ou seja, pessoal, no caso, obviamente, o CFM não pode investigar o paciente ou terceiro. O CFM vai investigar o médico que repostou essa publicação do paciente ou de terceiro. E o próprio decreto-lei, olha a data desse decreto-lei, 1942, ele fala: é proibido ao médico anunciar sistematicamente agradecimentos manifestados por clientes e que atentem contra a ética médica. Aí a pergunta que vem logo em seguida é: mas o que é reiterado? O que é sistemático? É no caso concreto, doutores. Vai depender de quantas vezes você fez isso no dia, na semana, quantas vezes ela está fazendo isso também. Na verdade, não tem como eu falar para os senhores, em abstrato, o que é reiterado ou sistemático. Vai depender do caso concreto. Cabe defesa? Cabe defesa. Mas é importante que os senhores saibam sobre isso. Se ficar repetindo muito, a CODAME souber, ou alguém denunciar, pode gerar um problema para os senhores, um contratempo e essa dor de cabeça. E a pergunta que vem sempre a seguir: posso contratar atores, pessoas famosas, para atuar na publicidade de meus serviços? A resposta é sim, desde que... Olha só como está escrito na resolução. Pessoas leigas em medicina podem participar dos anúncios, desde que não afirmem ou sugiram que utilizam os serviços ou recomendem seu uso. A peça publicitária deve se limitar a apresentar o serviço do profissional ou estabelecimento. Na mesma resolução, consta outra coisa também, outro trecho. É vedado apresentar nome, imagem ou voz de pessoa leiga em medicina cujas características sejam facilmente reconhecidas pelo público em razão de sua celebridade, afirmando ou sugerindo que ela utiliza os serviços médicos do estabelecimento de saúde ou recomendando seu uso. Ou seja, pode contratar? Pode. Mas essa pessoa, essa celebridade, esse ator, não pode falar que está usando. É uma vedação do CFM. É duro. Um outro tópico. Posso dar entrevistas à mídia? Pode. Claro que pode.
Mas quais são as restrições? Olha só, artigo 8º. O médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos sobre assuntos médicos, de fins estritamente educativos. O artigo seguinte: por ocasião de entrevistas, comunicações, publicações de artigo, informação ao público, o médico deve evitar sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. Deve, de imediato, anunciar possíveis conflitos de interesse também. E mais, continua a resolução. É vedado ao médico na relação com a imprensa, na participação de eventos e matéria jornalística nas redes sociais. Como eu já disse, eu acho que é a terceira vez. Divulgar endereço e telefone de consultório, clínica ou serviço. Divulgar especialidade ou área de atuação não reconhecida pelo CFM. Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância. Também é vedado sugerir diagnósticos ou tratamentos de forma genérica, sem realizar consulta clínica individualizada e com base em parâmetros da ética médica e profissional. Tinha aquele programa, eu não sei se tem ainda nas manhãs da Globo, que era para o médico ter um jogo de cintura muito grande sobre todas essas perguntas, todo esse conhecimento. E também é vedado realizar ou participar de demonstrações técnicas de procedimentos, tratamentos, equipamentos, de forma a valorizar domínio do seu uso ou estimular a procura por determinado serviço, em qualquer meio de divulgação, inclusive em entrevistas. Também vedadas, as demonstrações e orientações devem acontecer apenas a título de exemplo de medidas de prevenção em saúde ou promoção de hábitos saudáveis, com o intuito de esclarecimento ao cidadão e de utilidade pública. Vamos lá, continuando. Mais uma dúvida. Posso divulgar essa bela aparelhagem da minha clínica? Pode, mas tem que estar atento. Por quê? Segundo a resolução e aquele decreto-lei já citado, lá de 42, é vedado ao médico anunciar a aparelhagem de forma a lhe atribuir capacidade privilegiada. Ou seja, pode sim fazer referência ao equipamento, mas você não pode falar assim que esse equipamento me traz a vantagem de, me torna o melhor para, é único aqui. Isso não pode. É vedado ao médico, obviamente, participar de anúncios de empresas comerciais ou de seus produtos. O decreto-lei, como eu disse, ele autoriza referências genéricas à aparelhagem, são esses os termos que uso, referências genéricas à aparelhagem, e a mesma resolução veda. Não é permitido insinuar que o equipamento é garantia de que determinado tratamento alcançará bom resultado, ou que dê capacidade privilegiada, esse é o termo, à instituição ou ao profissional que o utiliza. Vamos continuando. Posso divulgar técnica inovadora de tratamento que desenvolvi e aprendi? Muitos médicos têm essa vontade. Mas não. É vedado ao médico divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente. É vedado ao médico fazer propaganda de método ou técnica não reconhecida pelo CFM como válido. E é vedado anunciar a utilização de técnicas exclusivas. E logo em seguida vem a pergunta. Mas as especialidades, entre aspas, doutores, inovadoras, é vedado também. Olha só, é proibido ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no CRM. Pela milésima vez vou utilizar a palavra. É proibido aos médicos anunciar especialidade ainda não admitida pelo ensino médico, ou que não tenha tido a sanção das sociedades médicas, nesse decreto-lei. Ou seja, tem vedação contra isso no Código de Ética Médica, no decreto-lei e também na Resolução 2148 de 2016, que fala: são proibidos aos médicos a divulgação e o anúncio de especialidades ou áreas de atuação que não tenham reconhecimento da Comissão Mista de Especialidades. Por exemplo, a ozonioterapia, que ela foi bem abordada pelo CFM, tem uma resolução vedando em 2018, um despacho mais recente, mantendo essa vedação da resolução de 2018, esse despacho de 2020. Também é considerada vedada anunciar medicina anti-age, né, com esse nome, medicina integrativa, medicina estética, ortomolecular, quântica, holística, etc. Várias outras também que não têm reconhecimento. E agora vamos entrar na seara dos custos. E a pergunta é:
posso divulgar valor de consulta? Eu acho que, em primeiro lugar, você deve questionar quem que você quer atrair através de valor de consulta, se esse é o paciente que você deseja mesmo, divulgando o valor. Se for, se estiver na sua margem de trabalho, na sua gestão, ok, então vamos entrar nesse debate. Pode divulgar? Pode. Por que que pode? Porque esse decreto lá da época da Segunda Guerra Mundial fala: não se compreende nas proibições o médico anunciar o preço de consulta, ou seja, está liberado. A resolução 1974 de 2011, ela veda o seguinte, ó, é vedado divulgar preços de procedimentos, não de consultas. Então, consultas está liberada. Tá vendo? É um detalhe, é coisa de jurista. A palavra que colocou lá, ela tem que ser interpretada restritivamente, ou seja, não colocou consulta, colocou procedimento. Pode divulgar valor de procedimento? Pela resolução 1974, não. E de consulta? De consulta pode. Posso anunciar ou sortear consultas gratuitas para dar engajamento no meu Instagram? Não. Olha só, o Código de Ética Médica é expresso. É proibido ao médico oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja a sua natureza. O mesmo decreto-lei proíbe a prestação de serviços gratuitos. E teve esse interessante parecer do Conselho Federal de Medicina de 2016, falando e concluindo: é proibido ao médico ofertar ao público, por meio das clínicas sociais, serviços a preços de custos e com modalidades aceitas de pagamento, estimulando a sua procura e angariando clientela. Qual que foi esse caso aqui? Foi uma empresa médica privada que queria fazer uma, entre aspas, campanha de prevenção ao câncer e disponibilizaria, então, exames de mamografia e PSA a preço de custo, a doação de R$ 50 por pessoa. O CFM vetou. Falou que isso acabaria e serviria, na verdade, para divulgar os profissionais, as especializações deles, o que geraria autopromoção e concorrência desleal. Mais umas perguntas. Médico pode realizar desconto em honorários através de cartões de desconto? Isso é interessante porque pode. Até 2009, era expressamente proibido pelo artigo 72 do então Código de Ética Médica. Mas houve demandas na Justiça que acabaram sendo integradas pelo próprio CFM, que publicou essa resolução revogando esse trecho, e uma outra resolução que vedava e considerava antiética não somente a prática, como envolvimento do médico, de qualquer maneira, em empreendimentos de cartões de desconto. Então, a redação do dispositivo está a seguinte: é proibido ao médico estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento. Eu coloquei em vermelho, cartões de desconto foi retirado, não consta mais isso. Ou consórcios para procedimentos médicos. Então, o que é vedado hoje? O médico ter vínculo com empresa de plano de financiamento e consórcio. Cartões de desconto o médico pode. E na competição, posso divulgar preço de consulta ou procedimentos abaixo do mercado, aquelas tidas como aviltantes? O que aconteceu aqui? Existia uma resolução do CFM de 2003 e aqui do Estado do Espírito Santo também, que adotava como padrão mínimo e ético de remuneração a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Mas houve também ações civis públicas do Ministério Público Federal e essa resolução foi revogada. Então, como que está atualmente? Atualmente, o Código de Ética Médica diz: é vedado praticar concorrência desleal com outro médico. Isso é muito abstrato. Concorrência desleal pode ser muita coisa. Então, como que você afere se aquele valor de consulta está muito abaixo do mercado? Não tem parâmetro. Cabe defesa robusta nos conselhos regionais contra eventual sancionamento por isso. Depende do caso concreto. No caso concreto, vai se estabelecer se aquele preço foi aviltante. E isso é muito complicado, sem um parâmetro normativo, para punir o médico por isso. Então, pessoal, já vamos encerrar de perguntas e respostas, e eu acredito que estou dentro do horário também.
Não satisfeita a resolução, no final, ela ainda tem assim, vedações gerais. Aí sai com mais um monte de vedações que eu separei essas 5. É proibido usar expressões em publicidade médica como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado, resultado garantido ou outras nesse sentido. Obviamente proibido. É proibido também, através da publicidade, sugerir que o serviço médico ou médico citado é o único capaz de proporcionar o tratamento para aquele problema de saúde. É proibido usar linguagem direta ou indireta relacionando a realização de consulta ou tratamento à melhora no desempenho físico, intelectual, emocional, sexual ou à beleza de uma pessoa. Também é vedado apresentar de forma abusiva, enganosa, assustadora ou até mesmo sedutora representações visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões ou até mesmo por tratamento. Todo uso de imagem deve enfatizar apenas a assistência. E também é proibido não declarar conflito de interesse ao se apresentar como palestrante, expositor, em quaisquer eventos, seja simpósio, congresso, reuniões, conferências, públicos ou privados. É obrigatório explicitar o recebimento de patrocínios ou subvenções de empresas ou governos, sejam parciais ou totais. Mais uma pausa para respirar e já estamos entrando na reta final dessa exposição. Aqui eu separei, para a gente não ficar só em vedações, que eu falei proibido e vedado 1 milhão de vezes, separei o que pode ter, as sugestões que são aceitas para a publicidade médica, né? Mas eu tenho uma equipe de marketing. Muito cuidado com a equipe de marketing. Eles são excelentes no que eles se propõem. Mas se o médico não tiver uma assessoria, uma consultoria de um advogado especializado para orientar, a equipe de marketing vai embora, vai soltando qualquer coisa. Então, essas orientações gerais, salvo engano, são 5 que eu separei, é que a propaganda médica pode sim ter conteúdo educativo, como expresso no Código de Ética Médica. Por exemplo, você no seu dia a dia de médico, você vai identificar quais são as principais queixas, as demandas que estão surgindo para você no dia a dia. Está tendo um fluxo muito grande de tal pedido, de tal dúvida, de tal pergunta. Você pega aquilo e reproduz no Instagram. Claro que não pode ter caráter de terapêutico individual, de individualizar o caso, mas sim um conteúdo educativo, um conteúdo geral sobre essa maior demanda. E você pode citar no seu consultório, tem chegado muitas pessoas com essa dúvida e você esclarece o público em geral. Também é interessante um conteúdo motivacional, médico que emagrece, conquistas pessoais, que seja financeiras, que seja de realizações da sua família, parou de fumar, tudo isso dividir com o público é sempre muito importante e gera atração de pacientes. Também conteúdo informativo, a sua participação em congressos, cursos, atualizações, tudo isso é muito interessante também. Mas, segundo o CRM, a resolução, essas publicidades têm que estar relacionadas à especialidade ou sua área registrada no CRM, para não ter aquele problema de confusão que nós conversamos lá atrás. Também é autorizado e útil e importante compartilhar o cotidiano profissional. As consultas sem expor o paciente, aparelhagem sem atribuir capacidade privilegiada, estrutura do consultório ou clínica. Mas aqui também faço uma advertência que existem muitos médicos que eles fazem posts, publicações em geral, parece que direcionadas para os outros médicos, como, por exemplo, mostrando o tamanho da serra que ele vai usar no paciente, mostrando campo cirúrgico, mostrando a ferramenta que ele utilizou e tal. Para o público em geral, isso pode gerar desconforto. Eu sei que vocês são muito acostumados com isso, mas para o público em geral, isso pode gerar até mesmo uma sensação de que está contaminando aquele campo cirúrgico. Então, isso é bom evitar. Você pode fazer outras formas de publicidade médica. E, por fim, também, uma orientação é de conteúdo pessoal humanizado, porque existe a máxima dos influencers que a pessoa se conecta com pessoas. Você pode querer vender o produto que for, mas as pessoas não vão conectar com o seu produto, ela conecta com pessoas através dessas redes sociais. Então, ela tem que se conectar com você e, através de você, ela chegar no produto que está vendendo. Eu sei que existem muitos médicos que não gostam disso, eu mesmo também, na minha modesta rede social, eu não gosto muito disso, mas isso é uma orientação para quem gosta, que gera muito engajamento, alcance e tudo.
E lá você pode expor a sua saúde, a alimentação, exercício físico, a sua família, os seus estudos além da medicina, quais outros hobbies que você tem, a nossa querida música, quais livros que você está lendo que vão além da medicina também. Tudo isso é autorizado para ser feito, porque o CFM entende que tem que ter conteúdo orientativo e educacional. Bom, pessoal, eu acho que tinha que falar 1 hora, segundo eu falei com o Dr. Wilson, e está quase dando a hora. Então, já vou encerrando aqui. Por fim, eu acho que essa é a feição que vocês estão olhando para mim agora, né? Quem chamou esse cara para falar esse monte de proibição na minha vida, que não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, esse é um médico e jurista. Existem dois principais autores, doutrinadores no direito médico, que é o Miguel Kfouri, que é desembargador no Paraná, e o Genival Veloso, que além de jurista, advogado, ele também é médico. Então, ele tem essa frase muito importante, que é a seguinte: a responsabilidade médica vai se transformando num sistema tão complexo e de tanta generosidade aos que demandam contra os médicos, que os médicos, em alguns países, passaram a retrair-se, pois viam em cada paciente um demandante em potencial. O que isso gera, pessoal? Gera, eu não sei se é da realidade de vocês, mas no direito médico sim, que é a medicina defensiva. Como o médico passa a ver no paciente um potencial demandante, esse cara vai me jogar na justiça. O médico passa a querer se proteger com muito mais procedimentos e exames do que faria normalmente. A gente sabe que isso aumenta a sinistralidade, a Unimed está aí, isso acaba gerando um custo muito alto. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não precisa haver tanto sangue nos olhos contra os médicos, nem ficar na medicina defensiva que é combatida. O certo é ter uma orientação jurídica constante para que vocês possam ter tranquilidade para exercer o trabalho de vocês. Só no aspecto jurídico, o médico ele está sob, né, tem que estar atento a regulamentações da Anvisa, agora da ANPD, a proteção de dados pessoais também. Eu já cito um dado para vocês, que a ANPD divulgou que abriu 10 procedimentos investigatórios contra mau uso de dados pessoais e metade é da saúde. De 10, 5 são da saúde. Vocês também têm que estar atentos à regulamentação do Ministério da Saúde, do CRM do Espírito Santo, que não é só resolução, tem portarias, despachos, Conselho Nacional de Saúde, da mesma forma o Conselho Federal de Medicina, a ANS, tudo isso vocês têm que estar atentos no trabalho de vocês, além do desgastante trabalho que vocês têm no dia a dia. Então, por isso que é importante vocês estarem bem assessorados juridicamente, com um advogado especialista em direito médico, não preciso nem falar da necessidade de ter um especialista e não um advogado trabalhista de família para orientar vocês sobre isso. Tem que ser alguém versado, talvez não seja de conhecimento de vocês, mas tem pós-graduação, tem todo tipo de especialização em direito médico hoje em dia, um ramo que vem crescendo bastante mesmo, para auxiliar vocês, para vocês terem mais tranquilidade, para poderem exercer o desgastante trabalho dos senhores. Então, aqui eu me despeço, o meu grande obrigado na pessoa do Dr. Bruno, que pediu para não chamar de doutor, mas a ocasião pede, e também ao Dr. Wilson Júnior por ter me convidado. Fica aí o meu Instagram também, Saúde e Direito, onde eu compartilho reiteradamente dicas em geral sobre direito médico, para o médico se atentar, para se proteger, para saber como funciona o pensamento jurídico, aumento da judicialização, e lá também tem o canal de acesso ao meu celular profissional, vocês podem tirar dúvidas lá comigo, podem bater um papo, vai ser um grande prazer receber vocês da região sul, que, como eu disse, foi onde eu cresci, fiz minhas grandes amizades, tem alguns exemplos aí, Diego, Vitor e o mesmo Wilson Júnior. Então, estou à disposição de vocês, meu Instagram está aí, e novamente agradeço muito vocês terem me ouvido até essa hora aqui, nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Excelente apresentação, né? A gente teve uma boa participação, dada a importância do tema, e eu também, a estatura do palestrante, né? Muitas dessas regras, antes de eu passar a palavra para o pessoal, eu vou fazer algumas pequenas considerações. Muitas dessas regras elas não se aplicam aos conselhos de outras profissões, mas, concordando ou não, essas são as regras do jogo, né? E, assim, como você mesmo disse, como o senhor mesmo disse, somos apenas um mensageiro e não estamos fazendo juízo de valor sobre o tema, né?
Acho que a palavra-chave, às vezes, é um pouco de bom senso, né? Toda vez que a gente publicar esclarecimento, educação, tem a impressão que se essas informações tiverem referências bibliográficas e tudo mais, muito provavelmente a gente não vai errar. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso tudo, né? Eu vou abrir a palavra aqui agora para o meu amigo. O primeiro que levantou foi o Biratã, depois o Marcelo, depois o Wilson e a Taina. Vamos lá, Biratã. Bira, meu amigo. Boa noite para todos. Quero parabenizar o doutor Rafael pelos esclarecimentos importantíssimos. Eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente prescreve medicamentos, a gente sabe que todos têm efeitos colaterais. Não seria interessante você esclarecer o paciente sobre esses efeitos colaterais e deixar registrado no prontuário? Doutor Biratã, boa noite, muito obrigado pela pergunta. Não só é interessante, como é obrigatório. Tem que registrar isso para evitar os problemas. Existe no direito médico, que está crescendo muito, que é um direito médico preventivo. Vou usar como exemplo, que eu acho que é mais fácil, o direito tributário. Grandes empresas, elas não esperam o fisco, a fazenda chegar lá e autuar eles para irem até o advogado. Falar, deu ruim aqui, e agora? E agora que não tem como, você não se preparou. Você tem que fazer toda a programação tributária prévia para isso, para quando o fisco chegar, você ter todo documentado e saber onde aconteceu o problema, se for o caso assumir, se for o caso combater. O mesmo acontece no direito médico preventivo. O especialista em direito médico, ele não está só para quando vocês são citados de uma ação de reparação indenizatória. O advogado especialista com conhecimento, ele pega toda a documentação dos senhores, analisa todas elas, dentre elas o receituário, o prontuário, examina ponto por ponto da sua rotina, entrada e saída de informações, para saber aonde tem possíveis gaps e gerenciar os riscos. Nesse caso, eu te digo que a jurisprudência está indo além. Ela está exigindo a jurisprudência, o CFM não exige, mas o Poder Judiciário exige até mesmo aqueles efeitos raríssimos. Deveria ser informado para os pacientes efeitos raríssimos. E isso tem aquela questão do direito de não conhecimento do paciente, etc., etc., que todos bem sabem. Mas sim, recomendo que anote isso, sim, os efeitos, para deixar registrado e evitar que você tenha qualquer complicação posterior e dor de cabeça em uma questão tão simples. Obrigado, Bira. Passar a palavra para o Marcelo. Marcelo Maia. Vai, Marcelinho. Boa noite, doutor Rafael. Tudo bem? Muito obrigado pela aula, foi realmente muito esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta em relação à consulta à distância. Teve uma parte da sua aula que o senhor fala a respeito de diagnósticos à distância, de que isso só deve ser feito de maneira presencial, e hoje, cada vez mais, esse mercado da consulta à distância ele tem se estabelecido. Como é que funciona a regulamentação disso atualmente? Obrigado. Perfeito, doutor Marcelo. Obrigado pela pergunta. Fico feliz que eu pensei que vocês fossem ficar mais bravos comigo, do tipo assim, pô, não sei bem como é, mas percebi que vocês assimilaram bem que a culpa não é minha. Mas sim, essas regulamentações que eu citei, elas são anteriores até mesmo à própria pandemia, que foi quando explodiu a telesaúde como um todo. Então, esses específicos pontos não se aplicam à telesaúde. O que quer coibir ali? Quer coibir a famosa consulta em box. A pessoa fala, estou com dor de cabeça há 3 dias, não sei o que lá, o que você acha? Eu acho que é isso, e procura tal remédio, incentiva a automedicação. Então, a telemedicina, né, como aspecto amplo, toda a telesaúde, ela tem uma regulamentação própria, tem resolução do ano passado do CFM, teve a nova lei que alterou também a lei do SUS, para colocar no próprio SUS e autorizar o funcionamento dela, sem problema. A telemedicina, ela não entra nessa nossa temática de publicidade em saúde. O que poderia entrar é o anúncio da telemedicina. Eu tenho telemedicina e tal, e sou o único que estou fazendo. Aí não pode. Mas a consulta através de telemedicina e telesaúde é normalmente toda autorizada, só chama atenção e preocupação para a LGPD, né? Que pode ser tema de uma conversa nossa também, que, como eu disse, está vindo muito forte, é uma lei que estão querendo que faça para pegar mesmo, e os dados que os médicos trabalham são chamados dados sensíveis.
ou seja, tem maior fiscalização sobre isso. Então, tem que ter uma equipe de TI, saber onde está armazenado. No TCLE, no termo de consentimento livre e esclarecido, tem que ter dispositivo falando que vai ficar gravado, aonde vai ficar gravado, tem que pegar consentimento do paciente sobre tudo isso para fazer uma telemedicina rígida, para que não tenha problemas. Espero ter respondido, doutor Marcelo. Respondeu sim, muito obrigado. Doutora Taina, à vontade, boa noite. Ei, boa noite. Parabéns, Garioli, pela exposição excelente, esclarecedora. Eu tenho uma Taina, dúvida. está com um ecozinho, alguém está deixando... Só um segundinho, Taina, alguém está deixando aberto aí o microfone. É um ecozinho aí, beleza? É o meu marido. Ah, tá ótimo. Então, tá. Ele já com um pedala Robinho aqui. Mas eu tenho uma dúvida. Eu deparei esses dias com um outdoor assim, gigantesco, um lugar estratégico da cidade, escrito assim, consultas médicas com especialidades, o valor de R$ 35, né? E aí, descrevendo as especialidades, se não me engano, mas que tinha assim, todas as especialidades, valor é R$ 35. O que, assim, é uma coisa... pensando em consultas de especialidades, até consulta clínica geral, absurda, né? Isso é permitido, Garioli? Boa noite, doutora Taina. Obrigado pela pergunta. Pois é, não é caso de clínica popular, pelo que entendi. Clínica popular é permitido, mas pelo que entendi não é. Então, não tem esse parâmetro definido e mais normativo. Qual que é o valor? Antes tinha, através da resolução do CFM e do CRM. Hoje em dia não tem mais. Cabe denúncia nesse caso? Como a senhora mesmo falou, é um valor muito baixo, que eles chamavam de aviltantes. Cabe representação e os médicos vão ter que se defender. E cabe defesa? Cabe defesa dos médicos, porque não tem esse valor. Mas se ficar demonstrado que na região, naquela localidade, a consulta é muito maior do que essa, certamente ele vai receber uma punição, ou pelo menos o CRM vai ficar de orelha em pé para saber por que a consulta dele está nesse valor. E vai examinar as demais publicidades desses médicos também. Porque, infelizmente, a prática da publicidade médica irregular, ela é sistêmica. Da mesma forma que tem um outdoor, ou seja, já chegou ao ponto de um outdoor, certamente outras mídias menores, como, por exemplo, um Facebook ou Instagram, vai ter irregularidades maiores também. Entendi. E no caso de clínica popular, a clínica popular é permitido, e mesmo sendo clínica popular, eles podem ter esses valores assim aviltantes dessa forma? A clínica popular tem maior autorização. Isso já foi reconhecido, já caiu a vedação sobre isso através de, eu acho que foi a Defensoria Pública que entrou com a ação e derrubou a vedação que antes a clínica popular só podia divulgar os valores deles internamente, dentro da própria estrutura. E agora foi permitido também externamente. Então, uma denúncia dessa no CRM contra uma clínica popular, ela é mais difícil de vingar. Mas se não é caso de clínica popular, provavelmente vai dar trabalho para o médico se defender. Entendi. Obrigada, Garioli. Wilson. Boa noite, Garioli. Cara, aula espetacular. Eu não esperava nada diferente de você, não, mas espetacular, tá, cara? Antes de eu fazer minha pergunta, só pedir ao pessoal para que faça a avaliação da aula no link que está no chat, porque é importante para a gente, do Centro de Estudos e para a cooperativa, para dar seguimento aos nossos trabalhos e poder avaliar e melhorar o conteúdo para vocês, tá? Em relação ao que você comentou sobre registrar os efeitos colaterais, cara, isso é muito importante, porque a gente conversa, explica e às vezes esquece de deixar isso registrado, né? Agora, mais grave ainda é que a gente vê muita gente que nem isso faz, né? E aí é deixar de ter atenção ao seu paciente, né? A minha grande dúvida em relação ao ambiente virtual dentro do meio médico é o WhatsApp. O que pode, o que não pode, o que a gente faz, por exemplo, essa questão de você, às vezes, dar uma resposta a uma demanda de um paciente que já é seu paciente, que você já conhece, que às vezes te liga com uma complicação de uma medicação, ou às vezes com um sintoma novo, que você consegue ali resolver, você pode ou não pode, uma dor de cabeça, uma coisa simples, um resfriado, coisas que você, teoricamente, conversando com o paciente, você consegue resolver.
qual é o posicionamento em relação a isso, se ele já é meu paciente? E o que eu posso e o que eu não posso no WhatsApp? E antes de encerrar, só parabenizar, Rafa, porque assim, o público chegou a ter 80 pessoas simultaneamente na sala. Isso é um público muito expressivo dentro aqui do nosso centro de estudos, da nossa educação continuada. Parabéns, cara. Legal, legal. Gostei bastante. E até citar o meu caso, quando eu fiz uma operação, mas ainda bem que eu não citei, que era mais íntimo, tinha muita gente assistindo. Mas, sem dúvida, registrar é essencial, porque talvez para os médicos não tenha esse alcance, mas quando chega na justiça, se você não registrou, fica a sua palavra contra do paciente, certamente a justiça vai valorizar do paciente por causa daquilo que eu falei, da inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre vocês têm que ter um aparato, consultoria jurídica para saber como que funciona, para se defender e não ter maior dor de cabeça nisso. Quanto ao WhatsApp, em termos de publicidade, isso é muito importante, isso não está na resolução, isso é questão de decisões do CFM e CRMs. A publicidade, ela serve para você chegar até seu público. A partir do momento que ele já é seu paciente, não é mais publicidade. Isso é uma forma de você lidar com o seu paciente. Então, tudo isso que a gente conversou de publicidade, se ele já é seu paciente, não se aplica. Um exemplo clássico disso são os brindes. Pode dar brinde? É uma certa polêmica, você pode dar brinde porque ele já é seu paciente. Você não está captando pessoas através disso, nem mercantilizando a medicina. Então, no trato diário de WhatsApp, não tem essas vedações da publicidade e o médico sabe muito bem até onde caminhar. Desde que não possa fazer prescrição por WhatsApp, tem que ser prescrição virtual devidamente assinada. E outra pergunta sobre o bom e velho WhatsApp também. Como eu disse, as resoluções e todas essas vedações, elas se aplicam ao WhatsApp. O CFM entende que o WhatsApp é, sim, uma rede social. Então, tem várias e várias disciplinas sobre isso, inclusive eu peço, se vocês tiverem curiosidade, está fixado no meu Instagram, Saúde e Direito, todas as regulamentações que saíram de CRMs e CFM que eu tenho notícias sobre o WhatsApp. É só entrar lá, Saúde e Direito. Mas eu cito para vocês algum aqui. Por exemplo, se o WhatsApp pode sim ser utilizado para compartilhar assuntos médicos, tirar dúvidas e tudo, pode sim, desde que só tenha médicos nesse grupo e os médicos estejam registrados no CRM, obviamente. Mas eu tenho um grupo de amigos e acontece que todos os meus amigos são médicos e de vez em quando eu mando lá. Não pode. Se é um grupo recreativo e tiver assuntos médicos misturados com assuntos em geral, pode caber a punição para os médicos que fizerem isso. O WhatsApp, para esse fim, tem que ser utilizado somente por médicos. E todo mais que nós conversamos se aplica. Você não pode mandar foto identificando o paciente. O que mais acontece é um raio-x em que lá em cima tem o nome do paciente. Isso aí não pode. Se vazar, isso dá um problema muito grande. Eu cito até um caso de grande repercussão que teve no Brasil, que foi o da esposa do Lula, né? Que vazou aquele caso, tinha lá e tudo, e as consequências foram gigantescas. Mais do que isso sobre o WhatsApp, tem que ser de médicos, tem que versar somente sobre assunto jurídico. E também, hoje, eu li até agora há pouco, saiu mais uma ferramenta de proteção do WhatsApp, que o WhatsApp, a partir da nova atualização, ele vai permitir que você bloqueie determinadas conversas com o reconhecimento, que seja de dedo, que seja de face ou senha, ou seja, uma garantia a mais que se coloca para utilizar essas conversas privadas de médicos compartilhando casos. Eu acredito que sejam só essas, mas eu repito, está lá no Saúde e Direito, quiser pesquisar ou mesmo tirar dúvidas para lá, tem todos os meus contatos lá. Excelente. Algumas muitos elogios aqui no chat, tá? E algumas perguntas também. Uma delas é assim: se um gestor presencia uma infração dentro da instituição, qual a conduta a tomar? Não denunciar é infração? Não denunciar também pode ser caracterizado não só como infração, como até mesmo se isso gerar alguma conduta que vá para a área penal, pode ser responsabilizado também penalmente, porque ele tem a obrigação sobre aquele caso. Ele é um garantidor da situação de bem-estar naquele caso. Então, pode sobrar para quem, vamos usar essa palavra, se omitir.
E sobre a medicina integrativa, que está muito em moda, como que isso pode ser resolvido? Como que a gente pode encarar isso? Pois não é tido como uma especialidade reconhecida. Foi utilizado até mesmo como exemplo. Teve um vídeo, acho que de 4 meses atrás, aqui do CRM, explicando sobre, dentre as vedações éticas, sobre a publicidade, também a vedação dela. Então, realmente, não tem como você divulgar utilizando esse nome e nem, como eu disse, criando supostas confusões de especialidade para os pacientes também. É um assunto delicado, eu sei, mas, por enquanto, o entendimento é de frontal vedação. Gente, tem coisa que não é proibido, mas é ridículo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não cair no ridículo, né? E é isso. Mas a Nádia quer falar alguma coisa, Nádia? Não, doutor. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bruno, eu quero... Tá tudo bom? Boa noite. Doutor Rafael, duas dúvidas. Nem tanto com a mídia social, mas sobre a teleconsulta, de algo que eu passei aqui no interior, sou do interior de Ibatiba, e eu fiz uma teleconsulta, a qual eu prescrevi, por assinatura digital, uma medicação a ser feita no pronto-socorro, que foi uma bezetacil, uma penicilina. E lá no pronto-socorro se recusaram a fazer a medicação porque era assinatura digital. Pediram que a mãe viesse até mim para poder carimbar e assinar manualmente. E aí eu fiquei sem ação, assim, no dia, né? Eu pensei, até onde que eu estou errada, o pronto-socorro está errado. E a outra situação parecida foi um paciente da Unimed que eu atendi no meu consultório e que eu indiquei, prescrevi para fazer uma hidratação venosa. E aqui no meu município de Ibatiba, a gente está sem hospital e o pronto-socorro daqui estava cheio. Ela é de Una. Eu falei, não, vai a Una e faça a medicação lá, que seria o soro, e daí a pouco ela ia embora. Seria algo rápido. Aqui, quem está aqui? E aí, lá no hospital, esse hospital de Una não faz parte do corpo clínico, se recusaram a aceitar a minha receita e falaram com a paciente que ela teria que pegar a ficha ali naquele ambiente, naquele pronto-socorro, ser atendida novamente para poder fazer a medicação. E aconteceu bem próximo esses dois eventos, sabe? E eu fiquei, assim, pensando e me senti, assim, de muito vontade, eu não conseguia agir naquele momento, e saber se eu estava certo ou errado, quem estava errado, né? Essa é a minha dúvida. Como agir, ou onde que está o erro? Doutora Nádia, é muito simples a resposta, é falta de treinamento da equipe que está recebendo as receitas da senhora. É simples assim. Infelizmente, acontece muito, né? Ainda mais em locais mais distantes de grande centro e tudo, que a prefeitura não está dando o treinamento correto. Mas o que a senhora pode fazer? A senhora pode entrar em contato com lá se a senhora quiser, vamos dizer assim, entrar nessa briga, né? Ou então, se você, de repente, você conhece o gestor, alguém que é da sua área, que você tem um contato melhor, para esclarecer e dar treinamento para o pessoal, porque realmente é uma situação que só gera tumulto para o paciente, que já está numa situação tão delicada e também acaba sendo desrespeitado para o profissional médico através de condutas desse tipo, né? Tem que saber o que está acontecendo, mas o que me parece assim é falta de treinamento, falta de uma gestão adequada mesmo e boa vontade, coitado do pessoal. Isso também que eu percebi, né? Mas aí a orientação passa por parte da recepção, às vezes, você falou, a gente não compra a briga, e você fica assim, poxa, até onde que está tão evidente que não é cumprido, né? Infelizmente. Com certeza. Constrangedor. Muito. Ô, Bruno, outra coisa, não sei, isso foi um paciente da Unimed que eu atendi, e o Hospital de Una se negou a fazer a medicação e falou que ela teria que ser atendida e que pelo pronto-socorro não estava atendendo a Unimed. Foi um dos exemplos que até na outra reunião eu falei que o pronto-socorro não estava atendendo a Unimed no Hospital de Una. Mas isso não é verdade, não. Isso aí é uma questão que tinha que resolver depois, mas está atendendo sim. Então, lá, a situação, né? Mas é isso. A Nádia é de Ibatiba, o doutor Rafael. O doutor Rafael já morou em Ibatiba também, né? Estou vendo. E aconteceu logo em Una. Faz parte da grande Una. Irupi, Ibatiba. Irupi, isso aí. Logo ali, o sul de Nova York. Isso aí. Essa é a área. E aí, gente,
Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, perdão. Vamos lá. Rafael, aqui a gente está numa aula de um plano de saúde de cooperados e tal. E assim, até que ponto, ou não tem nada a ver, a Unimed tem responsabilidade solidária em relação a atitudes individuais dos médicos que são cooperados e fazem essas infrações, essas incorreções? Pois é, aí a gente tem que separar. Se for na área penal, não. Na área penal, obviamente, a Unimed não participa. Se for na área civil, e a pessoa for do plano de saúde, obviamente, vai ter responsabilidade solidária da Unimed e do profissional. Se for, e aí eu acho que vem a parte mais chocante, se for na parte ética, tem uma decisão recente aqui do Espírito Santo que foi mantida pelo CFM, responsabilizando o médico por ele ter atuado de maneira equivocada nas prestações, na auditoria trabalhada pela Unimed. Ou seja, fez a auditoria de forma equivocada, o paciente ou o próprio médico representou o médico e o CFM puniu ele. Eu não tenho maiores detalhes desse caso específico, que é um caso sigiloso. Aí a gente não consegue pegar para estudar o caso. Mas eu tenho posso até depois fazer um post sobre ele, para saber as repercussões que vai ter sobre isso. Que me pareceu uma punição meio estranha. Mas, assim, então, civil, quase certo de ter responsabilidade solidária da Unimed e do profissional cooperado. Parte penal, não. E tem esse precedente de responsabilidade ética que responsabilizou o profissional pela Unimed também. Obrigado, Rafael. Beleza, então? Acho que o senhor ressalta a importância da gente educar nossos médicos nesse assunto, que não é um assunto que a gente habitualmente tem familiaridade, né? Para evitar tanto demandas contra ele quanto contra o nosso negócio, né? Todos nós somos sócios desse negócio. Então é importante a gente dividir esses conhecimentos para a gente poder evitar litigância nesse caso. Bacana, Rafael. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço. Eu acho que acabaram as perguntas. Só lembrando mais uma vez uma informação que o senhor falou, para a gente preencher a avaliação através do link que está no chat aí. E como última informação, antes de devolver a palavra para o doutor Rafael e para o Wilson, amanhã, às 19h30, a gente tem um workshop sobre remuneração por performance. É importante a participação, nós vamos estar falando de remuneração sobre dinheiro, e o desconhecimento sobre a informação não nos torna imune a ela, né, doutor? Com certeza. Gente, até amanhã. Devolvo a palavra aí para o Wilson e para o doutor Rafael. Muito obrigado, parabéns, foi excelente, parabéns, Wilson, pela escolha do tema, foi muito bom. Muito obrigado. Bom, vou me despedindo também, agradeço muito a Unimed Sul Capixaba, através do Bruno e do Wilson Júnior, foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo, e precisando de mim, só entra lá no Saúde e Direito, e pode me chamar lá que a gente continua a conversa. Novamente, obrigado a todos. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado. Até a próxima.